Imagina que você acorda um dia e descobre que o homem mais poderoso do mundo conseguiu, em menos de 2 anos, se tornar o inimigo número um de praticamente todo o planeta. Dos aliados históricos, dos religiosos que o apoiavam, dos fazendeiros que votaram nele, dos populistas que copiavam o seu estilo e até do Papa. Parece exagero, né? Pois não é. E o que vou te contar hoje vai te fazer entender não só o que está acontecendo com Trump, mas o que isso significa para o Brasil, porque acredite em mim, tem tudo a ver com a sua vida. Vamos começar do começo, com calma, porque essa história é complexa, mas não é complicada. Trump voltou ao poder pela segunda vez carregando uma onda enorme de apoio. Dentro dos Estados Unidos, é claro, mas também internacionalmente. Havia líderes que o admiravam de verdade. Havia países que eram aliados históricos dos Estados Unidos e que, mesmo não gostando do estilo de Trump, estavam dispostos a trabalhar com ele. Havia movimentos populistas de direita espalhados pela Europa, que viam em Trump uma espécie de modelo, um precursor, o cara que tinha feito antes o que eles queriam fazer em seus próprios países. E havia comunidades religiosas dentro dos Estados Unidos, especialmente os evangélicos e os católicos conservadores, que acreditavam que Trump era, de alguma forma, um instrumento da vontade divina. Parece muita coisa, né? Era. Trump começou o segundo mandato com um capital político e diplomático imenso. E em menos de 1 ano e meio, ele foi queimando tudo isso. Não aos poucos, de uma vez. Como se tivesse encontrado um galão de gasolina e decidido fazer uma fogueira enorme no jardim da Casa Branca. Para entender a dimensão disso, é preciso falar sobre a Europa. E eu preciso que você preste atenção aqui, porque o que aconteceu na Europa nas últimas semanas é histórico. Quando Trump voltou ao poder, quase todos os países europeus ainda eram aliados dos Estados Unidos. Aliados históricos, países que lutaram lado a lado com os americanos em guerras, que fazem parte da OTAN, que dependem em alguma medida do guarda-chuva de segurança que os Estados Unidos sempre ofereceram. A maioria achava Trump difícil, irritante, imprevisível, mas estavam dispostos a engolir o sapo para manter a aliança. Porque, no fundo, eles sabiam que os Estados Unidos ainda eram o parceiro mais importante que tinham. E dentro dessa Europa, havia dois líderes que iam além da simples relação diplomática. Eles eram aliados em espírito com Trump. O primeiro é o húngaro Viktor Orbán. Orbán sempre foi visto como o Trump da Europa Central. Populista, nacionalista, crítico da União Europeia, próximo de Putin e um grande admirador de Trump. O segundo é a italiana Giorgia Meloni. Meloni é de direita, tem elementos populistas, mas ao contrário de Orbán, ela nunca foi uma aliada de Putin. Pelo contrário, ela foi uma das vozes mais firmes na defesa da Ucrânia dentro da Europa e construiu ao longo dos últimos 2 anos uma reputação de liderança pragmática, eficiente e respeitada entre os demais líderes europeus. Orbán nunca abandonou Trump, mas o povo húngaro abandonou Orbán. Nas últimas eleições da Hungria, Orbán foi derrotado de forma humilhante. E sabe o que Trump fez quando os jornalistas perguntaram como ele se sentia com o resultado? Ele virou as costas e foi embora sem responder. Porque Trump não gosta de perdedores. E Orbán, que havia colocado todas as suas fichas na amizade com Trump, de repente se tornou um problema, não um ativo. O silêncio de Trump sobre a derrota do seu aliado mais fiel na Europa diz tudo sobre a natureza dessas relações. Para Trump, você tem valor enquanto vence. Quando perde, você deixa de existir. Já Meloni fez algo diferente e muito mais significativo. Essa semana, ela chamou Trump de inaceitável. Usou exatamente essa palavra. E o contexto é importante. Trump decidiu atacar o Papa. Sim, o Papa Francisco. Trump disse que o Papa era fraco no combate ao crime, terrível em política externa, um perdedor total. E sugeriu que o Papa deveria estar apoiando a guerra americana contra o Irã, torcendo, nas palavras de um aliado de Trump, para que o Jesus poderoso esmague os dentes dos inimigos da América. Meloni respondeu com dignidade. O Papa é o chefe da Igreja Católica, e é certo e normal que ele peça paz e condene toda forma de guerra. E foi por isso que ela disse que Trump era inaceitável. Porque ele havia cruzado uma linha que nenhum político europeu, por mais simpático ao populismo que fosse,
poderia ignorar. E olha o que isso representa. Meloni é a líder mais próxima da direita populista europeia que ainda tinha uma relação razoável com Trump. Quando ela vira e diz inaceitável, o recado para todo o continente é claro: acabou. A paciência acabou. A tentativa de trabalhar com esse homem acabou. E Trump respondeu da única forma que sabe, berrando como um chimpanzé ferido, nas palavras do texto que estou analisando. Sem argumento, sem diplomacia, sem nenhuma tentativa de reparar o dano, apenas raiva. Mas a história não para por aí, porque Trump também destruiu suas relações com os aliados institucionais. Existe agora uma coalizão de 40 países, liderada pelo Reino Unido e pela França, que está se organizando para lidar com as consequências da guerra americana no Irã, excluindo completamente os Estados Unidos da conversa. 40 países, incluindo Canadá, Japão, Alemanha, Itália, Emirados Árabes Unidos, Espanha. Países que um ano atrás se consideravam aliados dos Estados Unidos. Países que participam da OTAN. Países que dependiam dos Estados Unidos como parceiro estratégico. Todos eles agora trabalhando juntos para contornar a América, não para apoiá-la. E é importante entender por que isso aconteceu. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo de desgaste. Um ano de insultos. Um ano de tarifas absurdas impostas até mesmo a aliados históricos. Um ano de intimidação, de ameaças, de Trump tratando parceiros como vassalos que deveriam obedecer. E no momento em que Trump decidiu fazer uma guerra no Irã sem consultar ninguém, sem considerar o impacto que isso teria sobre os demais países, a paciência acabou. Não tem mais como sustentar uma aliança com alguém que não te trata como aliado. Existe uma regra básica da vida social que vale para pessoas e para nações. Se todo mundo está se virando contra você ao mesmo tempo, em algum momento você precisa considerar que talvez o problema seja você, não todo mundo. Enquanto isso, algo interessante está acontecendo com os líderes que decidiram enfrentar Trump ao invés de bajulá-lo. Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá, é o melhor exemplo. Carney assumiu o governo em um momento em que Trump estava sendo particularmente agressivo com o Canadá, ameaçando tarifas, fazendo piadas sobre o Canadá se tornar o 51º estado americano, tratando os canadenses com desprezo. E Carney respondeu com firmeza, sem ser histérico, sem provocar desnecessariamente, mas sem ceder. Resultado, essa semana o governo minoritário de Carney se tornou maioria no parlamento, graças a eleições parciais vencidas e a parlamentares conservadores que cruzaram o corredor para apoiá-lo. É a primeira vez na história canadense que um governo minoritário se torna maioria dessa forma. Por quê? Porque os canadenses estão furiosos com Trump. E quem enfrenta Trump com dignidade vira herói. Esse padrão se repete em toda parte. Líderes que se curvaram a Trump perderam popularidade. Líderes que se afastaram dele ou o enfrentaram ganharam. A exceção mais curiosa é o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que recentemente foi à Casa Branca e, segundo relatos, teve que aguentar uma série de insultos de Trump sobre a OTAN não estar apoiando a guerra contra o Irã. Rutte tentou colocar o melhor rosto possível na situação, mas ao fazer isso, acabou se isolando dos líderes europeus que já abandonaram essa abordagem conciliatória. Rutte parece cada vez mais um homem tentando segurar uma barragem com as mãos enquanto a água já passou por baixo dos pés. E tem mais uma figura que vale mencionar: Nigel Farage, no Reino Unido. Farage construiu sua carreira política em cima da amizade com Trump. Ia a Mar-a-Lago regularmente, falava em comícios eleitorais de Trump, era visto como o Trump britânico. E agora? Agora ele está recuando furiosamente. Disse que as ameaças de Trump contra o Irã foram longe demais. Disse que não apoia 100% a posição de Trump sobre a Ucrânia, porque isso tornaria Putin o vencedor. E o mais revelador de tudo, você não vê mais Farage postando fotos ao lado de Trump. O que era seu maior ativo virou seu maior passivo. O mesmo aconteceu com a AfD na Alemanha e com a Reunião Nacional na França. Todos os populistas de direita que antes se orgulhavam de ser aliados ideológicos de Trump estão agora fingindo que nunca gostaram tanto dele assim. Isso é, na verdade, um fenômeno histórico que vai se intensificar. Quando Trump finalmente sair do poder,
seja por impeachment, por derrota eleitoral, por qualquer outro caminho, o mundo vai estar lotado de pessoas que jurarão que nunca o apoiaram, que sempre souberam o que ele era. Alguns já estão adiantados nesse processo, outros ainda estão esperando o momento certo, mas a direção é clara. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, porque isso é igualmente importante. Trump não está perdendo apenas aliados internacionais. Ele está perdendo os grupos que o elegeram. As comunidades cristãs foram um dos pilares do apoio a Trump. Evangélicos, católicos conservadores, pessoas de fé que acreditavam que Trump, apesar de todos os seus defeitos pessoais, era um instrumento que Deus estava usando para defender valores cristãos no mundo. E Trump, mesmo não sendo um homem particularmente religioso, prefere o campo de golfe à missa, como se diz por aí, sempre fez questão de cultivar essa base. Até esta semana. Porque ao atacar o Papa da forma como atacou, ao postar nas redes sociais uma imagem dele mesmo vestido como Jesus, com as mãos brilhando como se estivesse curando pessoas, Trump provocou uma reação que não esperava. Grupos católicos, que estavam entre seus apoiadores mais pacientes e duradouros, chamaram a imagem de blasfêmia grotesca. Alguns chegaram a dizer que era a gota d'água. E o Papa, com aquela serenidade que desarmou até os críticos mais céticos, simplesmente respondeu: "Não tenho medo do governo Trump, nem de falar em voz alta a mensagem do Evangelho. Não é possível ganhar uma briga com alguém assim. Cada ataque de Trump ao Papa torna o Papa mais grandioso e Trump mais ridículo. Mas ele não tem autocontrole suficiente para perceber isso." Depois há o movimento MAHA, Make America Healthy Again. Trump, na eleição, conseguiu agregar Robert F. Kennedy Jr. à sua coalizão. RFK Jr. é um antivacina convicto, defensor de uma alimentação mais natural, crítico da indústria farmacêutica e do uso de agrotóxicos. E esse movimento trouxe uma fatia de eleitores que historicamente não votaria em Trump. Pessoas preocupadas com saúde, com alimentação, com o impacto dos produtos químicos no corpo humano. Trump deixou Kennedy relativamente livre para tocar essa agenda. Mas, ao mesmo tempo, quando a grande indústria foi até Trump pedindo proteção para o glifosato, um herbicida amplamente usado e amplamente criticado pelo movimento MAHA, Trump assinou. Porque é isso que Trump faz. Quem tem dinheiro tem acesso. E com isso, uma parte significativa da base que ele havia construído junto com Kennedy começou a se desiludir. E tem os fazendeiros americanos. Trump tem falado na sua base sobre proteger o trabalhador americano, trazer empregos de volta, defender quem produz. Mas as tarifas que ele impôs causaram retaliações de outros países que atingiram diretamente os produtos agrícolas americanos. E a guerra contra o Irã criou uma instabilidade que impacta os preços de combustível, de insumos, de transporte. Os fazendeiros que apoiaram Trump estão pagando um preço real, concreto, no dia a dia, por essas políticas. E eles não são ingênuos, eles sabem de onde vêm os problemas. E há os jovens brancos e os hispânicos que Trump conquistou no último ciclo eleitoral. Muitos deles foram atraídos pela mensagem de que havia alguém que se importava com a situação deles na sociedade moderna, que entendia a frustração econômica, a sensação de ficar para trás. Mas um ano de Trump no poder mostrou que as políticas reais do governo estão muito mais focadas em servir aos interesses dos muito ricos, em guerras e em confrontos que não beneficiam essas pessoas, do que em qualquer coisa que mude a vida deles para melhor. A desilusão está crescendo. Então por que Trump está perdendo todo mundo ao mesmo tempo? Existe uma lógica simples aqui. As pessoas aprenderam que fazer exatamente o que Trump pede não te garante nada. Nem gratidão, nem consideração, nem proteção futura. Você faz o que ele quer e no dia seguinte pode ser insultado da mesma forma que um inimigo. As pessoas aprenderam que Trump não consulta ninguém antes de tomar decisões que impactam enormemente a vida delas. Ele simplesmente age, e você descobre pelo Twitter que sua economia vai ser devastada por tarifas, ou que seu aliado estratégico vai ser bombardeado. E as pessoas aprenderam que Trump está desmontando as regras do jogo internacional que tornaram possível para todo mundo prosperar. As regras do comércio, da diplomacia, do direito internacional. E fazer isso não é disrupção criativa, é autodestruição.
E o que acelerou tudo isso foi a guerra contra o Irã. Quando Trump decidiu atacar o Irã, assassinando líderes, destruindo infraestrutura, bloqueando o Estreito de Hormuz, ele criou um caos que se espalhou por todo o mundo. Preços de energia explodiram, rotas comerciais foram perturbadas, a instabilidade regional aumentou de forma dramática. E de repente todo mundo, de Tóquio a Roma a São Paulo, sentiu na própria pele o que significa ter um homem assim controlando a maior potência militar do mundo. Não é mais uma questão abstrata de política americana. É uma questão concreta de como você vai pagar as contas no fim do mês. Agora vem a pergunta que todo mundo está fazendo. Vão tirar Trump do poder? Essa é uma questão complicada, e eu quero ser honesto com você sobre as incertezas envolvidas. Nos Estados Unidos, existem 3 caminhos principais para remover um presidente antes do fim do mandato: o impeachment pelo Congresso, a invocação da 25ª emenda pela própria equipe de governo ou uma renúncia voluntária. Nenhum desses caminhos é simples no contexto atual. O impeachment exige que a Câmara vote pelo processo e que o Senado vote pela condenação com maioria de 2/3. Os republicanos ainda controlam o Congresso e, até agora, a maior parte deles tem se mantido em silêncio ou em apoio a Trump, mesmo quando discordam em privado. Para que o impeachment avance, seria necessário que um número significativo de republicanos decidisse que o custo político de apoiar Trump supera o custo político de derrubá-lo. Não chegamos lá ainda. Mas as eleições de meio de mandato se aproximam, e se as pesquisas mostrarem que Trump é um peso morto para o partido, essa equação pode mudar. A 25ª emenda é ainda mais improvável no curto prazo. Ela exige que o vice-presidente e a maioria do gabinete declarem que o presidente está incapaz de exercer suas funções. Isso nunca aconteceu na história americana e exigiria uma coragem política que nenhum dos membros do governo atual demonstrou ter. A renúncia voluntária? Trump? Não. Esse homem não renuncia. Renunciar seria admitir derrota, e isso é algo que ele é psicologicamente incapaz de fazer. Ele é mais propenso a tentar queimar tudo ao redor do que a sair de forma ordeira. Mas existe um quarto caminho que é mais gradual e talvez mais realista: o esvaziamento político. Um presidente que perde o apoio do seu próprio partido, que vê sua base se fragmentar, que se torna tão impopular que os membros do Congresso começam a votar contra ele sistematicamente. Esse presidente ainda tem poder formal, mas seu poder real começa a se esvair. Isso pode ser o que está começando a acontecer. Não uma remoção abrupta, mas um processo de isolamento político progressivo que torna Trump cada vez mais um presidente de fachada. As eleições de meio de mandato serão um teste crucial. Se os democratas conquistarem a Câmara ou o Senado, ou ambos, o quadro muda completamente. O impeachment voltará à mesa. A capacidade de Trump de aprovar orçamentos, nomear pessoas, passar legislação, tudo isso ficará muito mais difícil. E um Trump enfraquecido dentro do sistema americano é um Trump menos capaz de causar estragos internacionais. Minha análise pessoal é a seguinte: Trump não será removido do poder de forma abrupta antes das eleições de meio de mandato, a menos que haja alguma ruptura dramática que ainda não conseguimos prever. Mas a trajetória política dele é claramente descendente. A pergunta real não é se ele será enfraquecido. Ele já está sendo enfraquecido. Mas com que velocidade isso vai acontecer e quanto estrago ele vai fazer no caminho? E é aqui que eu preciso que você preste muita atenção. Porque essa pergunta, quanto estrago ele vai fazer no caminho, é diretamente relevante para o Brasil. O Brasil tem uma relação complicada com tudo o que estamos discutindo aqui. Por um lado, o Brasil é a maior economia da América Latina, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, e um parceiro comercial significativo tanto dos Estados Unidos, quanto da China, da União Europeia e de outros países afetados pelas políticas de Trump. Por outro lado, o Brasil tem sua própria política interna, que interage de formas às vezes surpreendentes com o que acontece nos Estados Unidos. Vamos começar pelo impacto econômico direto. A guerra no Irã e o bloqueio do Estreito de Hormuz têm consequências imediatas sobre o preço do petróleo. O Brasil é um exportador líquido de petróleo pela Petrobras. Então, em tese, preços mais altos de petróleo poderiam parecer uma boa notícia. Mas a realidade é mais complexa.
A instabilidade nos mercados de energia cria incerteza que afasta investimento estrangeiro, desestabiliza moedas emergentes como o real e aumenta o custo de praticamente tudo que depende de transporte e energia. O Brasil já está sentindo na pele o aumento da inflação de combustíveis e de alimentos que foi parcialmente exacerbado pela instabilidade criada por Trump. As tarifas de Trump são outro problema. Quando os Estados Unidos impõem tarifas agressivas sobre produtos de outros países, esses países procuram novos mercados. A China, que foi um dos principais alvos das tarifas americanas, tende a direcionar mais produtos para o mercado brasileiro, o que pode ser positivo em alguns setores, mas cria pressão competitiva brutal para a indústria nacional. E quando a Europa e os Estados Unidos estão em guerra comercial entre si, o Brasil fica espremido no meio, tentando navegar por um sistema de comércio internacional que está sendo desmontado em tempo real. Mas tem um aspecto que me parece ainda mais importante e que raramente é discutido: o impacto da situação americana sobre a política brasileira interna. O bolsonarismo, enquanto movimento, bebeu diretamente da fonte do trumpismo. As mesmas estratégias de comunicação, o mesmo negacionismo científico, a mesma retórica de guerra cultural, a mesma relação com a desinformação. E quando Trump estava no auge, isso dava uma certa legitimidade internacional ao bolsonarismo. A ideia de que havia um movimento global de direita populista que estava transformando o mundo. Agora, com Trump em colapso, com os populistas europeus se afastando dele, com a extrema-direita global em recuo, o custo político de estar associado ao trumpismo aumenta no Brasil também. Isso não significa que o bolsonarismo vai desaparecer. Movimentos políticos têm raízes locais, e as condições que geraram o bolsonarismo no Brasil, a desconfiança nas instituições, a frustração econômica, a insatisfação com os partidos tradicionais, essas condições não desapareceram. Mas o vento internacional que soprava a favor está mudando de direção. E isso importa, especialmente para 2026. Há também uma questão geopolítica mais ampla que o Brasil precisa considerar. O Brasil tem feito um esforço, especialmente no governo atual, de se posicionar como uma voz independente e equilibrada na política internacional. Nem pró-Estados Unidos, nem pró-China, mas como um mediador capaz de dialogar com todos os lados. Essa postura ficou mais difícil durante o trumpismo agressivo, porque Trump exigia de todo mundo uma escolha. Você está com os Estados Unidos ou está contra eles? Com um Trump enfraquecido, ou eventualmente com um governo pós-Trump, o Brasil tem uma janela de oportunidade para reafirmar esse papel de protagonista independente. Especificamente em relação à guerra no Irã, o Brasil importa uma parte significativa de produtos industrializados que dependem de cadeias de fornecimento que passam pela região do Golfo Pérsico. A instabilidade nessa região eleva custos logísticos e cria incerteza sobre fornecimento que impactam desde a indústria automotiva até a farmacêutica. E o Brasil tem uma comunidade árabe numerosa e influente, especialmente em São Paulo, que tem relações econômicas e familiares com o Oriente Médio, o que dá uma dimensão humana a essa crise que vai além das estatísticas. Existe também um ângulo que poucos comentaristas mencionam: a questão climática e ambiental. Trump retirou os Estados Unidos de compromissos climáticos internacionais novamente, e isso cria um vácuo de liderança que tanto o Brasil quanto a União Europeia têm procurado preencher. Para o Brasil, isso é uma faca de dois gumes. Por um lado, o Brasil pode se beneficiar de ser visto como um líder em energia renovável e preservação ambiental, especialmente a Amazônia, num mundo que está cada vez mais desesperado por soluções climáticas. Por outro lado, a ausência americana torna mais difícil financiar e implementar essas soluções em escala global. Mas quero terminar com uma reflexão que vai além da política e da economia. Porque o que estamos assistindo com Trump não é apenas a história de um político impopular. É a história do que acontece quando um sistema democrático elege alguém que não acredita nas regras que tornam a democracia possível. Trump não vê aliados como parceiros, vê como subordinados que devem obediência. Não vê adversários como pessoas com as quais negociar, vê como inimigos que devem ser destruídos. Não vê instituições como estruturas que protegem a todos, vê como obstáculos para o seu poder pessoal. E o resultado desse modo de operar é exatamente o que estamos vendo.
o isolamento progressivo. Porque no longo prazo, nenhum sistema humano sobrevive quando é construído exclusivamente em torno de uma única pessoa que não presta contas a ninguém. Os aliados vão embora. Os apoiadores se desiludem. Os movimentos que se inspiraram nele começam a negar que alguma vez o admiraram. E o que sobra é uma figura solitária no meio de uma destruição enorme, sem entender por que todo mundo foi embora. O Brasil assistiu a algo similar recentemente. E a lição que o Brasil aprendeu, a duras penas, é que democracias são mais resistentes do que parecem, mas também que o dano causado antes da resistência vencer tem um custo real, duradouro, que as pessoas pagam durante anos. Cada agricultor americano que está quebrando agora por causa das políticas de Trump é um ser humano real com uma história real. Cada relação diplomática destruída vai demorar anos para ser reconstruída. Cada aliança desfeita deixa uma cicatriz. Por isso, acompanhar o que está acontecendo com Trump não é curiosidade sobre a política americana. É entender como o mundo funciona, como as decisões tomadas em Washington, ou Moscou, ou Pequim, ou Brasília, afetam a vida real das pessoas. É entender que a política não é um espetáculo para torcer pelo seu time. É a forma como as sociedades tomam decisões coletivas sobre como viver juntas. E quando essa forma está sendo corrompida, todos pagamos o preço. Nas próximas semanas e meses, vamos continuar acompanhando essa história. Vamos ver se as eleições de meio de mandato mudam o equilíbrio de poder nos Estados Unidos. Vamos ver se a coalizão de 40 países consegue criar uma nova ordem internacional que funcione sem os Estados Unidos no centro. Vamos ver se os movimentos populistas europeus conseguem sobreviver ao colapso de reputação de Trump. E vamos ver como o Brasil vai navegar por esse momento único, porque temos todas as condições para sair dele em melhor posição do que entramos, se tivermos a sabedoria de não repetir os erros que estamos assistindo do outro lado do oceano. Isso foi tudo por hoje. Se você chegou até aqui, obrigado por ter me dado esse tempo. Política internacional parece distante, mas como eu espero ter mostrado, ela está mais perto da sua vida do que você imagina. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o que está acontecendo no mundo. E até a próxima!